Eu acredito que nesse momento a gente já possa mudar o nome do gengivão, que é apelidado de Alan dos Santos, para Mendigão. Porque o Mendigão ele começou a virar mendigo lá nos Estados Unidos, virou pedinte, tá pedindo esmola para os apoiadores dele, porque o dinheiro dele nos Estados Unidos acabou e ele não está mais conseguindo arcar com os custos da equipe jurídica dele, porque ele tem um mandato nas costas dele e ele vai ser preso quando voltar ao Brasil. E essa situação do Mendigão, ela chama a atenção pelo seguinte: como que o Alan dos Santos está se sustentando nos Estados Unidos? Isso tudo é muito suspeito, como tudo que envolve o Alan dos Santos, que está ilegalmente nos Estados Unidos, é um foragido da justiça, mas o STF já começa a pressionar o Xandão cabeça de melão por conta da prisão do Alan dos Santos. Porque dificilmente ele vai ser preso e o STF começa a tentar convencer o Xandão cabeça de melão, o careca mais sexy vivo, o terror do Bolsonaro, a desistir da prisão do Alan dos Santos. Nós vamos conversar sobre tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu peço seu like, clique no botão de gostei, ative as notificações e também eu peço que você me siga lá no canal de lives. O link está aqui na descrição do vídeo. Vamos começar falando sobre o gengivão. O que aconteceu com ele? Ele estava com medo de ser preso porque as instituições brasileiras começaram a fazer um cerco contra os bolsonaristas mais aloprados e aqueles mais perigosos que estavam propagando notícias falsas contra a República. E o gengivão, com a ajuda do Eduardo Bananinha, ao que tudo indica, fugiu para os Estados Unidos. E o Alan dos Santos, em Brasília, ele morava custeado, ao que tudo indica também, pelo Eduardo Bananinha. O Bananinha, ao que tudo indica, era uma espécie de sugar daddy do Alan dos Santos, porque ele sustentava, ele pagava tudo para o Alan dos Santos. E agora ele fugiu e está ilegal nos Estados Unidos. Só que o gengivão, pessoal, como que ele está sobrevivendo lá nos Estados Unidos? Pelo seguinte: ele foi banido do Twitter, ele foi banido do Facebook, ele foi banido inclusive aqui da plataforma do YouTube. E o site dele, o Terça Livre, foi fechado. Então assim, como que ele sobrevive lá? Sem o AdSense? Ele sobrevive com doação? Mas é estranho, porque o dólar é 6 para 1 com um real. Então para ele ganhar $1, é necessário uma doação de R$6. E se ele conseguir R$6.000, isso representa apenas $1.000. E com $1.000 você não consegue sobreviver nos Estados Unidos. Então como que o mendigão está sobrevivendo nos Estados Unidos? Isso é um mistério, pessoal. Isso é um mistério. Tudo que envolve o Alan dos Santos é estranho. Ele está trabalhando lá nos Estados Unidos? Ele é um foragido da justiça brasileira, né? Chama atenção. Ou alguém está patrocinando o Alan dos Santos. É muito estranha essa situação. E aí o que aconteceu? O Alan dos Santos, ele só tem uma única rede social à sua disposição, que é o Telegram. O Telegram é como se fosse uma espécie de WhatsApp, que está na mira do TSE. O Telegram pode deixar de existir no Brasil porque ele não possui uma representação local, não há um escritório do Telegram aqui no Brasil. E pelo fato da fiscalização desse aplicativo ser uma fiscalização mais complicada e ele é utilizado para propagação de notícias falsas, para discurso de ódio, o TSE pode determinar o encerramento das atividades do Telegram aqui no Brasil, porque pode acabar atrapalhando as nossas eleições. E o gengivão tem usado o Telegram para pedir apoio para os seus seguidores. E ele tem muita gente, ele tem em torno aí de 120 mil pessoas no Telegram. Ele falou o seguinte, aspas: por falta de dinheiro para pagar o único advogado que sobrou, preciso encontrar advogados voluntários para tocar os processos em andamento do Brasil. Ou seja, o dinheiro dele acabou. Mas como que ele consegue sobreviver nos Estados Unidos? Isso é muito estranho, pessoal. Mas muito estranho mesmo. E talvez essa falta de dinheiro do Alan dos Santos, do mendigão, possa justificar a defesa que ele fez ao Olavo de Carvalho. Nós temos que lembrar que o Olavo de Carvalho é uma espécie de mentor do mendigão. E o Olavo tinha sempre a suspeita de quando começava a apertar a situação financeira dele, ele começava a pressionar o governo Bolsonaro. E aí começava sempre um burburinho de empresários, não, nós temos que ajudar o Olavo, o Luciano Heng inclusive falou algo do tipo, piriri pororó, e aí o Olavo ficava em silêncio. Será que o gengivão está fazendo a mesma estratégia do Olavo? É algo que pode ser que esteja fazendo. Porque quando o Olavo de Carvalho falou que o Bolsonaro iria perder as eleições e ele começou a ser atacado pelo integrantes do governo Bolsonaro e tal, inclusive ministros, né? O gengivão foi e atacou. E atacou também, defendendo o Olavo de Carvalho, atacou o Fábio Faria. E depois o gengivão, em um gesto de apoio ao Bolsonaro, atacou o Luiz Roberto Barroso. Então é o seguinte, olha, eu posso fazer isso, é mais ou menos assim, né? Olha, eu posso fazer isso com vocês, tá?
Eu ainda tenho a lealdade. Olha o que eu falei para o Barroso. Mas se vocês não tomarem cuidado comigo, eu posso destruir vocês. Situação, claro, muito estranha. Só que no STF, os colegas do Xandão Cabeça de Melão o estão pressionando. Olhem só a notícia da revista Veja, do dia 16 de janeiro. Colegas de Moraes no STF querem o fim da novela Alan dos Santos. Pedido de prisão não ganhou apoio da Interpol, o que dificultou e expôs o Supremo, avaliam ministros. Porque o pedido feito à Interpol pelo Xandão foi um pedido errado. Ele colocou, a forma como ele escreveu o pedido, parecia que o Alan dos Santos era quase um perseguido político. Que ele estava lá por conta da liberdade de expressão, que ele estava sendo preso por conta da liberdade de expressão. Mas na verdade não. O Alan dos Santos ele é uma espécie de, aspas, né, terrorista aqui, porque ele afronta as nossas instituições republicanas. Ele é uma ameaça para a nossa estabilidade republicana. Então ele é de fato um criminoso. Só que o Xandão não soube construir isso de modo apropriado. E a peça que foi enviada para a Interpol abriu a margem para esse tipo de interpretação, que ele estava sendo quase preso por expressar a sua liberdade de expressão. E por isso que a Interpol não acatou o pedido do Xandão. Colegas de Alexandre de Moraes, o careca mais sexy vivo, querem que ele desista de tentar prender o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. Sem o ímpeto da Interpol, dizem, a ordem virou tiro na água para o ministro da corte. E é uma vergonha para o Xandão, né? Se ele voltar atrás, ele vai ficar ele perde a credibilidade dele. Ele vai ficar enfraquecido, ainda mais nesse momento que Bolsonaro volta a fazer os ataques ao STF. Se o Xandão voltar atrás, ele vai parecer fraco. Mas é uma situação muito complicada, porque ele mantém lá o mandado de prisão, ele quer prender o Alan dos Santos, mas ele não pode fazer muita coisa. Porque o Alan dos Santos está lá nos Estados Unidos, ele não consegue ter o apoio da entidade que poderia deportá-lo para o Brasil, então fica uma situação bem, uma saia justa para o Xandão. Que situação bem complicada para o ministro, que aí fica enfraquecido perante os bolsonaristas. Mas deixe aqui a opinião de vocês, será que vocês vão fazer um pix também para o Gengivão ou atual Mendigão? Deixe aqui nos comentários o que você acha, me siga no Instagram, canal Profiléu, no Twitter, @profileoficial e no canal de lives, o link está aqui na descrição. Hoje à noite tem live, espero você lá comigo.